Boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para mais um culto aqui de adoração, de gratidão a Deus. Vamos orar agradecendo a Ele por este momento. Senhor Deus, obrigado, ó Pai querido, por mais este momento de adoração, de exaltação do Teu nome. Que o Senhor abençoe, Pai, a minha casa, a minha família e abençoe também a casa e a família de todos aqueles que tiverem acesso, ó Pai, a esta ministração. Que em nome de Jesus o Senhor abra portas, que o Senhor desfaça as obras malignas contra a vida de todas essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, mais uma vez eu vou deixar o momento de oração para o final, e se alguém tiver algum pedido de oração que queira fazer, pode fazer durante as ministrações, você pode enviar aí pelos comentários, ou enviar pelo WhatsApp, que para o próximo culto a gente já acrescenta aqui na nossa lista de oração. Então eu vou deixar a nossa lista de oração para o final. E eu já quero ir direto aqui para a palavra de hoje. Amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre gratidão. Né? Deus colocou durante essa semana muito forte essa questão de gratidão no meu coração, sabe? De ser agradecido. O dicionário diz pra gente o seguinte, que gratidão é um sentimento de quem é grato por benefícios, auxílio recebidos, reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Ou seja, a gratidão, ela necessariamente ela está ligada a algo que fizeram para você. Então é você se lembrar daquilo que foi feito em benefício da tua vida e você não se esquecer de agradecer por isso. Né? Que muitas vezes nós recebemos coisas, muitas vezes nós somos abençoados, mas nós nos esquecemos de agradecer àqueles que nos têm abençoado, àqueles que nos beneficiaram de alguma forma, né? De alguma forma, por coisas que nós recebemos. Então, a Bíblia fala para a gente também com regularidade de que a gente precisa ter um coração grato. Você precisa se lembrar dos benefícios que você já teve na sua vida. Você precisa se lembrar das coisas que alguém já fez por você e das coisas principalmente que Deus já fez por você. A Bíblia ensina, Deus pede para que a gente para que nós sejamos pessoas de corações gratos. Amém? A Bíblia diz lá em Salmos 66, 7, na terceira parte, depois do verso 9, diz assim, que ninguém se revolte contra Deus. Que ninguém se revolte contra Deus. Aí logo na sequência ele diz assim, Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Vou repetir. Que ninguém se revolte contra Deus. Salmo 66, verso 7, terceira parte. Verso 9. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Veja, a Bíblia ela traz para a gente a observação que nós todos devemos ter um coração grato a Deus. Ah, mas pastor, não aconteceu nada. Aconteceu sim. A Bíblia diz que Deus tem mantido você vivo. E Deus falou isso ao meu coração semana passada e essa semana Ele está falando de novo. Nós precisamos ser agradecidos a Deus por estarmos vivos. O último estágio, porque os mortos não podem agradecer a Deus, e Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então, o Senhor está falando assim que você tem razão, ou você tem razões, ou você tem pelo menos uma razão para agradecer a Deus hoje. Você está vivo. Porque se você está me escutando, você está vivo. Porque se você está tendo acesso a essa ministração, se você talvez tenha algum problema de surdez, mas consegue ler a legenda, então, e você está tendo acesso ao que eu estou falando aqui, Ele nos tem mantido vivos. Deus tem mantido você vivo. E Ele está dizendo que o fato de você estar vivo já é argumento suficiente para você ser grato a Deus.
Eu gosto muito de uma história que tem na Bíblia, que tá lá em 2 Samuel, capítulo 9, que fala da vida de Mefibosete. Quem era Mefibosete? Coitado, né? Olha o nome, mas ele tem que agradecer por estar vivo, não porque deram esse nome zoado para ele. Mas ele devia estar agradecido porque estava vivo. A Bíblia diz, conta para nós, que Mefibosete ele teve toda a família dele morta, todos os parentes dele foram mortos. A Bíblia diz que quando uma ama de leite fugiu com ele, porque senão ele seria morto também, ela caiu no meio do caminho. Quando ela caiu em cima das pernas dele e ele ficou paralítico. Ou no acidente, de alguma forma, Mefibosete ficou paralítico. Quando Mefibosete ficou paralítico, ele foi esquecido no lugar, porque ele estava escondido dos inimigos. E ele estava lá e o próprio Mefibosete, ele diz que ele não se considerava ninguém, que ele não tinha mais oportunidade para nada, ele se chamava de cão morto. Apesar de estar vivo, ele se chamava como se fosse alguém que estivesse morto. E décadas se passaram até que Davi, o rei Davi na época, ele se lembrou da família de Jonatas e ele perguntou, tem alguém ainda vivo da família de Jonatas? Aí disseram para ele, sim, tem um paralítico chamado Mefibosete, que ele está vivo. Aí a Bíblia diz que Davi então manda chamar Mefibosete décadas depois. Olha o que Mefibosete, olha o que acontece em 2 Samuel, capítulo 9, verso 8. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então, o próprio Mefibosete, ele já não conseguia, por essas palavras, ele já não conseguia mais ser grato a Deus por nada. Ele se achava uma pessoa que só estava respirando, mas uma pessoa que já estava morta. Mas eu afirmo para vocês, conforme a palavra diz, que enquanto há vida, enquanto você estiver respirando, há um propósito de Deus para a tua vida, há algo que Deus quer fazer com você. Aí a Bíblia ela nos assegura de que Deus ele se preocupa com você, Deus ele quer fazer algo com você e por isso você está vivo. Mas Deus, a Bíblia ensina para a gente também que Deus ele não gosta de trabalhar com pessoas que vivem reclamando. Eu não sei você, e às vezes eu já me peguei, durante a minha vida, já me peguei em alguns momentos reclamando, né? E depois eu me arrependi. Mas ninguém gosta de ficar perto de alguém que só reclama. Ninguém gosta de ficar perto de alguém que demonstra para nós que a vida só lhe trouxe dor, angústia, amargura. Não, mas se você está contando isso, que tal você parar agora e orar a Deus que apesar de todas as dores, apesar de todas as dificuldades, apesar de você não ter o que você queria ter, apesar de você talvez não ser o que gostaria de ser, eu quero que você seja grato a Deus porque você está vivo, porque você está respirando. E Deus ele gosta de trabalhar com pessoas que têm um coração grato. Então mude a forma de você olhar para as circunstâncias, mude a forma de você olhar para você mesmo, para a tua vida. Tenha um coração grato, aprenda a ser agradecido a Deus pelas coisas que Deus tem te dado, ou pelo menos seja agradecido a Deus só pelo fato de estar respirando. Agradeça a Deus porque há muitas pessoas neste momento no hospital que estão se esforçando para respirar e estão com dificuldade, estão entubadas, estão com aparelhos para ajudar a respirar, porque nem respirar elas conseguem. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é que sempre tem alguém pior do que eu, então eu tenho que agradecer a Deus por não estar tão ruim como o outro está. Eu quero que você coloque no teu coração, se você quer ser abençoado por Deus, estou esta noite te dando uma chave. Seja grato a Ele então pela tua vida.
Porque quando você é grato a Deus, Deus vai te entregar mais coisas, Deus vai fazer mais por você e Ele vai derramar mais alegria no teu coração, porque a nossa alegria ela não depende daquilo que vemos ou daquilo que temos. A alegria ela tem que vir de dentro de você e a alegria ela só vai aflorar dentro de você se você aprender a ter um coração grato. Você precisa ser agradecido. Você precisa ter um coração agradecido. Mefibosete estava lá, pelo fato dele estar paralítico, largado, ele mesmo se chama de um cão morto. Ei, mas ele não sabia que Deus tinha ainda propósito com ele. Você pode estar aí se sentindo alguém que já morreu, ou alguém que já passou do tempo, ou alguém que já era, ou alguém que não tem mais o que fazer aqui na terra. Não! Tira isso do seu coração e começa a agradecer porque ainda está respirando. Seja grato a Deus. Eu assisti ontem um filme com as minhas filhas e eu vi um homem, ele estava grato, ele estava aliviado, ele estava grato, ele estava no corredor da morte. Ele estava na cadeia, no corredor da morte, esperando para ser eletrocutado. E aí quando perguntam para ele se ele está bem, ele agradece porque ainda não marcaram o dia da eletrocução dele. Então, ele agradece porque ele ainda não morreu, porque ele ainda está vivo. Imagina alguém que está no corredor da morte, que quando alguém pergunta se está tudo bem, essa pessoa poderia falar um monte de coisa, reclamar de um monte de coisa, falar que a comida da cadeia é ruim, a cela que eu estou é apertada, as minhas roupas eu não gosto dela, eu não vejo os meus filhos, eu não vejo a minha esposa. Não, essa pessoa ela agradeceu porque o dia da execução dela ainda não estava marcada. Então sempre há algo que você pode agradecer a Deus, porque a situação poderia estar pior, e Deus gosta de quem tem coração agradecido, e eu vou repetir isso várias vezes até que isso entre no nosso coração e a gente comece a fazer orações de gratidão. Amém? Uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus também é que para ter um coração grato hoje, eu não posso me esquecer de onde Deus me tirou. Para ter um coração grato hoje, eu não posso me esquecer de onde Deus me tirou. Você pode estar reclamando hoje, mas quem era você antes sem Deus? Quem era você quando não conhecia Jesus? E eu tenho certeza que se você se entregou a Jesus completamente, alguma coisa Ele mudou em você. Se não foi do lado de fora, foi do lado de dentro, a não ser que você não tenha deixado. Mas você tem que ser grato a Deus. Você tem que ser grato a Deus porque até ontem você queria morrer, mas agora, depois que você conheceu Jesus, apesar de todos os problemas, você quer viver. Então você precisa ser grato a Deus porque você tem vivido e não tem desistido, apesar de todas as dificuldades que você vive ou que nós passamos. Você precisa ter um coração grato. Sabe, às vezes eu olho na minha casa algumas coisas que quebram ou que param de funcionar, mas quando eu penso em reclamar, logo eu me lembro de onde foi que eu nasci, numa casa onde o piso era de terra, onde as paredes eram de tijolos de barro, a minha rua sem saída de terra, em frente ao esgoto, ao córrego. Depois, quando eu mudei para uma casa melhor, dormiam 6 pessoas, eu e meus irmãos, meus pais, 6 pessoas num cômodo pequeno para 6 pessoas. Chovia mais dentro de casa do que fora, o nosso telhado era podre, a casa estava quase caindo, era uma casa de aluguel, nosso esgoto ficava a céu aberto, mas ainda assim eu consigo então, com esse entendimento que Deus me deu, eu consigo olhar para tudo que eu não tenho hoje, gostaria de ter, para tudo que eu não sou hoje, gostaria de ser, mas eu consigo ter um coração grato, porque eu sei da onde foi que Deus me tirou. Você precisa ser grato a Deus por aquilo e por onde Deus te tirou, por aquilo que Ele te arrancou. Você precisa saber disso. Eu digo para as minhas filhas aqui,
Olha, vocês nasceram, vocês têm um quarto de vocês, que vocês têm as suas coisas. Não, eu só fui ter o meu quarto com 23 anos de idade. Então hoje eu sou grato a Deus porque a minha filha tem um quarto dela e eu tento ensinar para eles, olha, não reclama, o quarto não é apertado, o quarto não é quente, o quarto não é sufocante, não, o quarto é uma bênção que Deus deu, porque tem muita gente dormindo do lado de fora na rua, tomando chuva, tomando sol, e ele é agradecido a Deus por aquilo que Deus fez na vida dele, por aquilo que ele tem recebido. Filha, dá uma olhada se não caiu, senão. É que deu uma piscada de energia elétrica aqui, mas graças a Deus tá tudo bem. Então, nós temos que ter um coração grato. Você precisa ser agradecido a Deus. Não se esqueça de onde Deus te tirou. E agradeça porque Deus te tirou de onde você estava. Então eu quero provar para você esta noite, com aquilo que o Espírito Santo me der de entendimento, de sabedoria, para que você tenha, a partir de hoje, pare de ficar chorando por aquilo que falta ou não tem e comece a andar agradecendo por aquilo que Deus te fez, porque pelo menos respirando, porque pelo menos vivo você está. Então se levanta dessa cama, se levanta desse sofá, sabe? Se levanta daí e agradeça a Deus porque você está respirando. Aleluia! Precisamos ter um coração grato a Deus. Lucas 17:12 diz assim: ao entrarem num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, a Jesus, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Aos vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, os leprosos foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Veja, Jesus curou 10 leprosos de uma vez só. Mas a Bíblia diz que só um deles voltou para agradecer. Então isso mostra que, se eu for extrapolar aqui para matemática, eu posso dizer que apenas 10% das pessoas que Deus faz alguma coisa se lembram de se voltar para Ele e agradecer. Você precisa agradecer a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que, pelo talvez o pouco, que para você seja pouco que você tem, mas você precisa agradecer a Deus porque você tem. Você precisa ter um coração agradecido a Deus em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Você precisa ter um coração que diga: Deus, obrigado porque eu estou respirando mais um dia. Obrigado porque eu acordei. Obrigado porque eu tive uma cama para dormir. Obrigado porque eu tinha um pouco de arroz para comer. Obrigado porque tinha feijão. Obrigado porque tinha farinha. Obrigado porque tinha água para eu beber. Nós precisamos nos lembrar de agradecer a Deus, porque se estamos vivos, a gente se esquece disso. Se estamos vivos é porque Deus permitiu que você vivesse mais um dia. Eu gosto muito quando as minhas filhas oram, porque elas quando elas vão fazer as orações dela, é legal porque elas, com regularidade, elas lembram do que elas almoçaram, e quando elas estão orando, elas falam assim: Deus, obrigado pelo frango delicioso que nós almoçamos hoje. Sabe, é ter coração grato. Não era picanha, era frango, mas estava delicioso. Ei, não era frango, era um ovo, mas estava delicioso. Não era ovo, era arroz, mas que arroz bem temperado, estava delicioso. Ou seja, aprenda a ter um coração grato para que Deus consiga usar a tua vida, porque Deus não consegue trabalhar com pessoas que só reclamam. Ele prefere tirar as pessoas que estão reclamando do caminho e pegarem pessoas gratas do que trabalharem com elas reclamando. É só você olhar a história das pessoas que ele libertou do Egito. Nenhuma delas, com exceção lá de Josué e Caleb, nenhum deles conseguiu entrar na terra prometida dos que saíram do Egito. Por quê? Porque no meio do caminho eles só reclamavam.
Então Deus quer que você tenha um coração grato, que você seja agradecido, que você faça como esse leproso, que você esteja nesses 10%, que se lembrem de voltar e agradecer a Deus. Poderia estar pior, sempre coloca isso na sua cabeça, poderia estar pior. Só para descontrair, eu me lembro de um dia, já contei isso várias vezes, mas eu me lembrei, vou contar. Eu me lembro de um dia que eu estava muito chateado no trabalho, porque tudo dava errado no trabalho, e aí eu saí para almoçar tarde, umas 3 horas da tarde, e quando eu voltei, eu falei, meu Deus, só dá tudo errado, né? Tudo dá errado, e só falta agora vir um passarinho e fazer defecar em mim. E quando eu entrei, voltando do almoço, entrei na empresa, o segurança olhou para mim e falou, ih, amigo, sua blusa tá suja aí. Aí quando eu fui ver, tinha um cocô de passarinho escorrido na minha blusa, ou seja, estava completo. Mas estava completo porque eu só estava reclamando, eu me esqueci que estava empregado, eu me esqueci que eu recebia um salário, eu me esqueci que eu tinha a oportunidade de ter um dia melhor no dia seguinte, eu me esqueci da oportunidade que eu tinha de estar naquele lugar. Então a gente parece que é muitas vezes pressionado pelas pessoas a só reclamar. Não, pare de reclamar e comece a ser grato a Deus, porque veja, se estava tudo dando errado e eu achava que só faltava cair fezes de pombo em mim, então agora estava completo. Mas veja, é porque a Bíblia diz em Provérbios 4:23, a Bíblia diz pra gente assim que nós devemos tomar cuidado com aquilo que pensamos, porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então eu não estou falando para você ser grato a Deus só da boca para fora, eu estou falando para que o seu coração aprenda a verdadeiramente ser grato a Deus. Ei, eu me lembro de Deus o tempo todo, eu me lembro de Deus todos os dias, e quando eu esqueço dele, de agradecer por alguma coisa, eu então me arrependo, eu peço perdão a ele. Queridos, às vezes nós estamos comendo ovo todo dia, aí você tem a oportunidade de comprar um lanche, ou alguém te paga um lanche, e quando você pega o lanche na mão, você fala, ah, esse lanche está frio, ah, esse lanche está gorduroso, ah, esse lanche tem cebola, ah, esse lanche tem alguma coisa que eu não gosto. Não, pare de reclamar, seja grato a Deus, porque Deus te enviou um lanche, e depois de muito tempo comendo ovo, você pode comer um lanche. Aleluia, glória a Deus. E Deus tem me ensinado a mudar o meu coração. Eu preciso ser grato a Deus, porque eu estou podendo aqui falar com vocês, significa que eu tenho voz, significa que a minha garganta está boa, significa que eu ainda consigo raciocinar, significa que a minha mente está funcionando, significa que eu não tenho nenhum problema sério na minha boca que me impede de me comunicar. Então eu preciso ser grato a Deus, e ser grato a Deus. Mas Deus não está fazendo nada hoje, pastor. Então se lembre do que Ele já fez, e lembre-se de falar de novo, Deus, eu te agradeço, porque aquele dia lá atrás, eu te agradeço porque naquele dia lá atrás o Senhor me livrou, o Senhor me salvou, o Senhor me tirou de uma enrascada. A gente precisa, eu mesmo preciso agradecer a Deus, Ele já me livrou da morte, pelo menos umas 6 vezes. Então não tem como eu não ser grato a Deus por estar vivo, não tem como eu não ser grato a Deus por estar aqui respirando, porque Deus me salvou, porque Deus tem me dado livramento. Sabe, aquele corte na empresa que teve de 200 pessoas, e o seu nome não estava lá, seja grato a Deus. Ah, mas meu nome estava e eu fui desligado. Seja grato a Deus porque você teve a oportunidade de trabalhar, porque você teve a oportunidade de se manter naquele lugar. Então sempre tem um coração grato a Deus. Fala, pastor, você está falando que a gente não pode reclamar de nada. Se você prestar atenção nas circunstâncias, sempre há algo que você pode agradecer. Ah, pessoa, mas a pessoa foi estuprada. Sim, mas graças a Deus, ela não morreu, ela não foi morta, ela não foi assassinada. Ah, pastor, mas você não passou pelo que eu passei. Eu não passei, mas eu posso dizer que graças a Deus, seja lá o que foi que você passou, você ainda está aí me vendo, você ainda está viva. Seja grato a Deus. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 7.
Davi diz assim: foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos de gratidão. Sabe, ia ter um momento de adoração, e aí Davi ele escolheu só canções para adorar a Deus que tivessem um contexto de agradecimento. Sabe, você levantar e agradecer a Deus, falar obrigado, meu Senhor, ter um coração satisfeito em Deus, porque Ele fez alguma coisa por você. Então adore a Deus como forma de agradecimento, adore a Deus como forma de agradecimento. Parece que está tudo mal, mas louve a Deus, cante a Deus. Eu lembro que numa época que eu estava passando por um período de muita perseguição, eu me lembrava das coisas que Deus fazia por mim, e eu comecei então a louvar a Deus, e eu ficava assoviando dentro da empresa, me chamaram a atenção, porque eu ficava assoviando o tempo todo, pedindo para eu parar de assoviar, mas eu ficava então, sabe, como algumas pessoas, acontece ainda hoje na China. Na China, a verdadeira igreja, ninguém conhece na China. A verdadeira igreja, ela acontece de madrugada, ela acontece de noite em casas, em grupos de chineses que estão escondidos, que ninguém pode saber que eles adoram a Jesus, porque senão eles são presos, são torturados e são mortos. Isso eu estou falando hoje, ainda hoje, acontece isso lá por causa do comunismo que tem naquele lugar. E aí eu me lembro de um filme em que eles não podiam fazer barulho, então alguém foi lá e abriu as canções que eles tinham e falou: vamos adorar a Deus com a canção do número 167. Aí todo mundo já sabia qual era essa canção, e eles então começavam a ficar apenas fazendo um som de eles ficavam cantando ali apenas sem usar a boca deles, porque ninguém podia ouvir o som da boca deles, como os escravos que queriam adorar a Deus. Eles estavam debaixo ali do porão ali do navio, e eles estavam ali remando, trabalhando, levando levando chicotes nas costas, que faltou a palavra aqui agora, e eles ficavam ali naquele sofrimento, mas sempre quando eles tinham oportunidade, eles começavam então todos juntos a louvar a Deus ali, naquela voz bem baixa, mas eles eram ainda gratos a Deus por aquilo que Deus tinha feito. Paulo, ele diz para os escravos: sejam gratos pelos senhores que vocês têm, ou seja, nós precisamos ser gratos pelos chefes que nós temos às vezes no trabalho, e não reclamar. Eu aprendi com o Senhor que enquanto eu passei boa parte da minha vida reclamando de algum chefe mais autoritário, eu sofria, mas quando eu aprendi a agradecer a Deus, independente de quem era esse chefe, eu agradecia a Deus porque eu estava trabalhando, então Deus me abençoava no trabalho e me abençoava também no relacionamento com esses líderes, que alguns deles eram literalmente maus, mas eu conseguia ainda ser grato e orar a Deus para que eles fossem abençoados. Eu me lembro que uma vez eu fui reclamar a Deus e eu disse: Deus, eu não aguento mais fulano de tal, eu não aguento mais aquela pessoa. E aí eu fui orar a Deus querendo assim: Senhor, manda cair fogo do céu sobre a pessoa, mata logo, tira daqui. Os discípulos fizeram isso. E aí Deus falou: não, ore por ela para que eu abençoe a vida dela. O Senhor estava falando para mim: seja grato pela vida dela. Enquanto você não aprender a ser grato pela vida dela, eu não te abençoo. E depois que eu aprendi a ser grato pela vida daquela pessoa, Deus me abençoou de forma poderosa na minha vida profissional. Então o Senhor está dizendo assim: você quer receber bênção, você quer a mão de Deus sobre a tua vida, você quer que Deus abra portas, você quer que Deus transforme a tua casa, transforme o teu casamento, transforme a tua família. Então Deus está falando: então comece a agradecer. Comece a agradecer. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Imagina o pai que tem uma criança paraplégica. E quando você conversa com ele, ele não reclama do estado do filho, ele agradece a Deus porque o filho ou a filha está vivo. Sabe, essa ministração é para nos constranger mesmo.
Né? Você estava reclamando do que mesmo aí? Do que é mesmo que você estava reclamando? Sabe? Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem me feito. Hoje mesmo eu vi o meu filho aqui com uma roupinha que eu não lembro de ter visto. Eu vi ele com uma roupinha do Batman, que ele ganhou usada, mas olhei para ele, não está escrito roupa usada. Eu olhei para ele e falei, meu Deus, como ele ficou bonitinho com aquela roupa ali do Batman. E aí eu até perguntei para minha esposa, falei que essa roupa ganhamos de fulano de tal. E ela falou, é usada, mas ganhamos de fulano de tal. E eu fui grato a Deus porque nós temos a roupa. Ei, não importa se é usada, não importa se você comprou ou se te deram de presente, mas você tem que ser grato a Deus porque Ele tem uma roupa, porque eu tenho uma roupa, porque eu posso usar. Ah, mas você usa a mesma roupa todos os dias. Isso é problema de quem usa a roupa a mesma roupa todos os dias. O importante é que a gente seja agradecido a Deus porque tem roupa para usar. Mas é a mesma roupa, é problema meu, é problema teu. Mas vamos ter um coração grato. Deus, obrigado, que ainda bem que eu tenho essa roupa para usar. Coração agradecido. Eu quero que você lembre que o povo no deserto ficou 40 anos no deserto. Não tinha o que comprar no deserto, não tinha onde comprar no deserto e ninguém gostava que Israel se aproximasse de nenhuma cidade. Eles usaram chinelo, sapatos e a mesma roupa por 40 anos. E tudo que Deus queria deles é que eles fossem gratos. Porque a palavra diz, a roupa não se desgastava, o chinelo não se desgastava. Sabe que às vezes você está com aquele monte de roupa nova, no guarda-roupa e está aí se coçando porque precisa comprar roupa nova. Mas na verdade não precisa, porque as roupas estão em perfeitas condições. Ou então, do que adianta você ficar comprando um monte de coisa e ficar acumulando? Eu fico agoniado, sabe? Se eu sei que talvez eu seja um pouco extremista, mas eu não gosto de ter dois produtos com o mesmo fim. Então, por exemplo, eu não gosto de ter dois celulares, porque eu não vejo cabimento, a não ser se fosse profissional, mas sendo próprio, sendo meu, não vejo cabimento em ter dois celulares. Então, se eu ganho um celular, eu fico agoniado, eu preciso arrumar alguém para dar aquele outro segundo celular, porque eu não vou conseguir ficar olhando para dois celulares e no meu coração eu vou me lembrar de que há alguém que não tem nenhum celular. Sabe, eu não consigo ter coisas a mais do que eu preciso se eu não preciso. E eu sou grato a Deus por aquilo. Davi, eu não me lembro bem, mas Davi ele faz uma oração, ele mais ou menos assim, Senhor, eu não me faça rico demais e nem pobre demais. Ele fala assim, eu quero ter uma vida equilibrada. Eu quero ter uma vida equilibrada, e é isso que nós precisamos ter, uma vida equilibrada. Não precisamos ter muito, mas também não queremos viver na miséria, mas queremos ter uma vida equilibrada. Mas independente disso, eu quero ter um coração grato a Deus pelas coisas que Ele me deu. A Bíblia diz lá em Colossenses 4:2, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Dediquem à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Veja, estejam e sejam agradecidos. Isso aqui ele é condicional, ele está falando que é para você ser. Ninguém vai te fazer agradecido, você precisa ser uma pessoa agradecida. Significa que ser agradecido é uma decisão que você toma, de que eu não vou olhar mais para o que eu não tenho, mas vou agradecer por aquilo que eu já tenho. Tenho vida, então eu vou agradecer porque eu tenho vida. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Colossenses 4:2. Ser grato é um estado de espírito, é uma decisão que você toma. Então eu espero que ainda essa noite você se lembre dos benefícios que Deus te deu. Eu ainda espero que ainda essa noite você comece a se lembrar das coisas, dos livramentos de morte que Deus te deu, das coisas que você recebeu, das pessoas que Deus usou para abençoar a tua vida, das pessoas
que em alguma forma, de alguma forma te socorreram. Então que você aprenda a ser grato, e ser agradecido é um estado de espírito e é uma decisão que você toma. Ninguém vai forçar você a ser agradecido. Você tem que aprender a fazer o teu coração ser agradecido e olhar mais para aquilo que você tem do que pelas coisas que você não tem. A Bíblia diz lá em João 11:41, Jesus diz: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Você não pode ter nada, mas se você fez uma oração, eu quero que você seja grato a Deus, porque Deus sempre ouve as orações. Então, ser grato a Deus porque você não está sozinho. Pode todo mundo ter te abandonado, pode todo mundo ter te largado e ter te deixado, mas a Bíblia diz que ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, Deus diz: eu jamais te abandonarei, eu jamais te deixarei. Então você precisa ter a certeza de que quando você ora, Deus escuta, quando você ora, Deus ouve. E Jesus, ele está agradecendo não porque Deus ia fazer alguma coisa, mas ele está agradecendo porque porque Deus ouviu a oração que ele fez. Seja grato, hein? No mínimo, seja grato pelas orações que você tem feito, porque Deus tem escutado. Seja grato, porque Deus ouviu as orações que você fez. Eu lembro da história de um homem, se não me falha a memória, se chamava George Miller. Ele era um missionário e ele cuidava... o chamado dele, ele gostava de cuidar de pessoas, de crianças órfãs. Então ele tinha lá os orfanatos que ele cuidava, que ele administrava. E um dia no orfanato dele, história real, um dia no orfanato dele, não tinha nada para comer na janta, porque ele dependia de doações, esse homem, George Miller. E ele não tinha nada para comer. E aí ele deu ordem lá para as pessoas que estavam lá junto, que trabalhavam junto com ele no orfanato. Ele disse assim: peça para que todas as crianças desçam e sentem para jantar. Mas aí disseram: mas George, não tem nada para comer. E aí ele falou: não tem problema, senta todo mundo para jantar. Coloque prato e coloque as canecas de todas elas lá nas mesas. E aí colocaram as crianças para sentar, colocaram os copos e colocaram prato. E aí o George perguntou: tem água? E aí disseram: água tem. Aí ele falou: então pega a água e enche todas as canecas de todas as crianças com água. Encheram as canecas de todas as crianças com água. Então George Miller, ele pegou e disse assim: vamos agora orar a Deus, agradecendo a Deus porque nós temos água para beber, e nós vamos agradecer a Deus por esse jantar maravilhoso que nós temos hoje. Então as crianças abaixaram a cabeça, fecharam os olhos, e George Miller agradeceu. Ele disse: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor não tem nos deixado nada faltar. Eu te agradeço porque nós estamos vivos. Eu te agradeço porque nós estamos aqui. E eu te agradeço por essa água que nós vamos beber. Eu te agradeço por esse jantar maravilhoso que o Senhor nos deu. E aí a história conta que quando ele terminou de orar, alguém chamou do lado de fora. Era o dono de um restaurante, porque havia acabado a energia elétrica no centro da cidade. Então eles tiveram que fechar o restaurante, e para não jogar fora a comida, esse homem colocou a comida num caminhão e levou para o orfanato, e o orfanato teve naquele dia o melhor jantar da vida deles. Eu quero que vocês entendam isso. Um coração grato, ele atrai o milagre de Deus para a tua vida. Amém? Ter um coração agradecido atrai milagre de Deus para você. Se você aprender o que eu estou te falando hoje, a tua história muda, a tua vida muda, porque nós somos empurrados pela mídia, pelo sistema, pelo mundo, pelas pessoas a reclamar. E eu quero que você não reclame de nada. Agradeça a Deus pela água, porque vem algo tremendo de Deus para a tua vida, e você vai ver que a melhor fase da tua vida, o melhor momento da tua vida, o melhor de Deus para a tua vida ainda não aconteceu. Amém? Amém. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus.
Daniel capítulo 2, 23, ele diz assim: eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Daniel, ele era escravo, ele estava num lugar que não era sua pátria, ele foi tirado da sua família, ele foi levado para um lugar para viver como escravo. E aí está dizendo aqui que Daniel era grato pela sabedoria que Deus deu para ele, pelo poder espiritual que Deus deu para ele e pelas revelações que Deus deu para ele. Gente, eu conheci tanta gente de Deus que você ia na casa, não tinha nada para comer, não tinha nada na despensa, mas quando aquela pessoa abria a boca, Deus vinha então e abria a boca daquela pessoa e a pessoa começava a derramar bênçãos na vida das pessoas que estavam indo ali visitar. Então eu quero dizer que essas pessoas, elas poderiam reclamar, quando chega uma visita, elas podiam falar: puxa, não tenho nada para comer hoje. Não, elas falam: o que você precisa? Quer que eu ore a Deus por alguma coisa? E elas oram e Deus está ali presente e Deus se manifesta pela boca dessas pessoas. Veja que você pode não ter nada que os seus olhos possam ver, mas talvez você tenha que então mudar a forma de enxergar e olhar para dentro de você, e você vai ver que Deus tem te dado sabedoria, que Deus tem te dado revelação e que Deus tem te dado poder espiritual. Então, se você não pode agradecer porque não tem nada para comer, agradeça porque a presença dele está em você. E aí você vai ver que o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas aí você vai aprender que o reino de Deus é a vida do Espírito Santo dele fluindo e trabalhando dentro de você, te enchendo de alegria no meio do deserto, te enchendo de alegria no meio do nada. Então Daniel era grato por coisas espirituais. Seja grato pelas coisas espirituais, seja grato pelas experiências que você teve, seja grato pelas experiências que você já viveu com Deus, seja grato porque ele já se manifestou na tua vida. A Bíblia nos ensina que Moisés, quando ele não estava bem, ele então ia ler aquilo que Deus já tinha feito na vida, e ele se lembrava das coisas que Deus fez, e aí a gratidão voltava para o coração dele, e ele deixava de reclamar e começava a agradecer a Deus por aquilo que Deus tinha feito. Então aprenda a ser grato, mude o teu coração, pare de reclamar, seja grato porque está vivo. Se está vivo, há um propósito de Deus. Seja grato porque Deus é na tua vida. A Bíblia diz lá em 2 Pedro 3,9, algumas pessoas falaram para Pedro: Pedro, a promessa de Jesus voltar não está acontecendo, até por isso você tem que ser grato, porque Jesus ainda não voltou. 2 Pedro 3,9, na segunda parte diz: ao contrário, você tem que ser grato. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe, se Jesus não voltou ainda, não é para você reclamar ou você desdenhar e falar que a promessa não acontece, ou você reclamar de que a promessa, a palavra de Deus não está se cumprindo. Não, ao contrário, Deus ele tem prolongado esse tempo do retorno dele, porque ele ainda espera que você se converta de verdade, ele ainda espera que a pessoa pelo qual você tem orado se converta. Ele está dando tempo, ele tem sido, como diz o texto, ele tem sido paciente. Então você precisa ser grato a Deus porque ele ainda não voltou, porque significa que você que ainda está vivo ainda tem a chance. Você que está vivo ainda tem a chance de encontrar-se com Jesus Cristo e ter acesso à salvação. Então Deus nos ensina que nós precisamos ter um coração grato até mesmo pelas promessas que ainda não aconteceram. Se não aconteceram ainda, tem aí graça de Deus, tem paciência de Deus, mas não quer dizer que não vai acontecer, e que elas aconteçam no melhor momento, na melhor fase, e que elas sejam bênção nas nossas vidas. Amém? Amém? E eu quero voltar aqui ao início. Salmo 66, 7,6, verso 9. Que ninguém se revolte contra Deus. Sabe, nunca reclame de Deus. Nunca reclame de Deus. Ele tem razão sobre tudo que faz e como ele faz.
Verso 9 ainda diz assim: e ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Você está de pé? É um excelente motivo para você ainda esta noite agradecer a Deus porque está de pé. Você está vivo? É um excelente motivo para você agradecer a Deus ainda hoje, porque você está vivo. Senhor Deus, eu te agradeço pela minha vida. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez. Sou grato também por tudo que o Senhor tem tirado, porque se o Senhor tirou, é porque não precisava. Sou grato ao Senhor também por tudo que eu não tenho. E sou grato ao Senhor por não sentir falta daquilo que eu não tenho. Sou grato ao Senhor porque eu estou vivo hoje e porque estou respirando. Sou grato ao Senhor pela saúde que há na minha casa, na minha família. Sou grato ao Senhor porque nada tem faltado. Que assim, Pai, o Senhor ensine também a cada pessoa que tiver acesso a essa ministração e os que estão ouvindo agora. Que eles aprendam a ter um coração grato. Ah, mas o meu filho ainda não conhece Jesus, mas eu agradeço ao Senhor, porque o meu filho ainda está vivo e ainda tem a oportunidade de conhecer Jesus. Ah, Senhor, mas minha filha não conhece o Senhor, mas eu agradeço a Deus porque a minha filha está viva e ela tem a oportunidade de conhecer Jesus. Ah, Deus, eu estou desempregado, mas eu agradeço ao Senhor porque eu estou desempregado, porque eu sei que pelo fato de eu estar vivo, ainda tem uma oportunidade que o Senhor pode me dar. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço, ó Deus, por todas as bênçãos, por todos os livramentos, por todas as curas que eu já recebi na história da minha vida. Eu te agradeço, Deus, porque nós podemos aqui estarmos todos unidos, ainda que pela internet. Eu te agradeço porque estamos todos unidos e ouvindo uma palavra que vem do Senhor. Nós te somos gratos por poder ouvir ou entender esta palavra. Nós te somos gratos, ó Pai, por tudo o que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então que você seja grato por aquilo que Deus tem feito na tua vida. Tenha um coração agradecido. Aprenda a agradecer. Eu sei que se a gente for procurar o que falta, vocês sempre vão encontrar alguma coisa faltando. Mas aprenda a procurar as coisas que vocês têm e a ser grato por ela. Aprendam a procurar as coisas que vocês têm e ser grato por elas. Pastor, eu só tenho um chinelo havaiana. Obrigado, Deus, pelo chinelo havaiana que eu tenho. Porque na África muitas crianças estão sem ter o que calçar. Porque no Nordeste, no sertão nordestino do Brasil, muitas crianças não têm o que calçar. Ter um coração grato é uma forma poderosa de você atrair o coração de Deus para a tua vida. Eu quero pedir aqui oração. O Patrick, ele pede pela vida espiritual e por uma resposta de Deus. Amém, Patrick. O Aleluia pede pela mãe Márcia, que está com Covid. A Bruna pede por ela, pela vida espiritual, vida do João Vitor. A Elaine também está com Covid, então pela saúde da Elaine. O meritíssimo Paulo, pede pela filha dele, Bruna, que está com Covid. A Michele Loira, ela pede pela sua própria saúde, vida espiritual. Agradecer a Deus pela filha da Michele, que está em casa, está bem. E pedir a Deus também pela madrasta da Michele, a Rosemary. Agradecer a Deus pela vida do Robson e da Fernanda, vida espiritual. Eu quero agradecer a Deus pela vida da Leila, vida profissional e espiritual. Agradecer a Deus pela vida do meu primo Fabiano, vida espiritual e família. Agradecer a Deus pela vida do Rafael, vida profissional. Agradecer pela vida da Laís, agradecer pelo pai dela e pelos irmãos, agradecer pela minha sogra, senhora Hilda, que está internada, agradecer pelo Éder e Marcela, que também pedem por saúde, vida espiritual e pela saúde da mãe, agradecer pela vida profissional da Laís Nunes e vida espiritual, agradecer pela vida do Mike,
pela graça de Deus que tem alcançado a vida dele, as bênçãos que Deus tem dado a ele, agradecer pela Yara, saúde, vida espiritual, agradecer pela família da Carla, Éder e Ana Júlia, que também pede por saúde e vida espiritual, agradecer pela vida da Teruco, da Eliane, agradecer pela vida do Ailton e da Luana e pedir pela vida espiritual, agradeço pela vida do irmão Washington e pedir também por saúde e vida espiritual, agradeço pela vida da Cleusa e da Kelly e também peço pela saúde e vida espiritual, agradecer pela Natália Hernandes e pedir também pela vida espiritual, agradecer pelo Vinícius e Carmen e pedir também pela saúde, agradeço pela vida da Virgínia, do Vladimir, da Ana Clara e pedir também pela saúde e vida espiritual, principalmente da Ana Clara, para que Deus resolva o problema de saúde, agradecer a Deus pela vida do Mota, a família do Mota, pela Elaine, pela Júlia e pelo Eduardo, e também pedir pela saúde e vida espiritual deles, agradecer a Deus pela vida da Charlene, pela família dela e pedir pela oração pela Salete, agradecer a Deus pela vida do Edson e pela saúde dele, também pedir pela Maria Diva, Vanusa, também saúde, agradecer a Deus pela vida da Aline e também pela vida profissional dela, agradecer a Deus pela vida do Michel e também pedir por saúde, vida espiritual, profissional e acadêmica dele. Então, eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que estão participando deste momento, cada um de vocês que vão olhar de forma diferente para a sua vida hoje e vão pedir a Deus, vão agradecer a Deus por aquilo que vocês têm. Está chegando também aqui pedir pela vida da Alcione? Da Anne. Anne, Deus abençoe a tua vida. Sou grato ao Senhor pela sua vida, do Luiz, do Kaique, Deus abençoe vocês, que Deus leve saúde a vocês, e Ronaldo também, Deus abençoe sua vida, Ronaldo, abençoe aí a Jucineide, João Vitor, o Miguel, Deus seja com vocês, e que Deus dê saúde a vocês, e abençoe também na vida espiritual. Os demais pedidos nós vamos acrescentar depois nessa lista que nós temos. Deus abençoe vocês, e agradeçam a Deus pela minha vida, agradeçam a Deus pela vida de vocês, e Deus é bom. Jamais se esqueçam disso, Deus é bom. E nós temos que agradecer a Ele, porque nós temos um Deus que é justo, que é fiel, que nos ama incondicionalmente, que nos perdoa, que nos salva, que nos cura, que nos transforma, que nos restaura, que muda o nosso futuro, que tem controle do nosso futuro. Este é o verdadeiro Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejamos gratos a Ele, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de vocês.